Olá, você está ouvindo o podcast do Futebol na Veia. Fala galera do Futebol na Veia, tudo certo com vocês? Eu sou o Leonardo, estou aqui junto com meus companheiros novamente para gravar um Quem Você Prefere. Dessa vez, os jogadores que a gente vai debater sobre é Marcelo e Roberto Carlos. Nesse quadro, a gente listou alguns times, a gente vai falar qual dos dois que a gente prefere naquele time. Não significa que se eu prefiro o Marcelo naquele time, que ele seja melhor que o Roberto Carlos, não tem nada a ver. Ele só é simplesmente melhor para mim naquele esquema de jogo, tá certo? Gostaria que meus companheiros se apresentassem, começando pelo Alexander. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sou o Alexander Vieira, também redator do Futebol na Veia. E hoje é um tema bem... São dois jogadores assim que têm as suas semelhanças, têm as suas diferenças. São jogadores que marcaram a época do Real Madrid, tanto é que muitos ainda discutem quem foi o melhor jogando no Real Madrid. São grandes ídolos de lá, inclusive os dois melhores da posição no maior clube do mundo, na minha opinião. E vai ser bem difícil, é uma batalha que é pior do que discutir política no Brasil, eu até diria. Lembrando que eu vou de acordo com as características do time, a ideia do time, o esquema tático para escolher a minha preferência. Então vai ser bem difícil assim, vai ser um duelo interessante, acho que vai ter muito debate aí entre a gente. Eu tenho certeza que nesse capítulo aqui, nesse episódio, a gente também vai mudar de opinião conforme for rolando o debate aqui neste programa. Fala galera, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Eric Filardi, sou um dos redatores também aqui do Futebol na Veia. Eu acho que esse vai ser um dos debates mais difíceis que a gente já fez, pelo fato de ser dois jogadores, duas lendas, né? Na minha opinião, são os dois maiores laterais esquerdos da história. São dois caras muito top, dois brasileiros. Para mim, os dois têm características muito semelhantes. O nível técnico dos dois é muito parelho. Então, bora para começar esse debate aí. O primeiro time que a gente vai debater é o Barcelona do trio MSN. Queria que o Eric abrisse o debate. Pensando com o trio MSN, eu acho que o jogador que melhor se adequa a esse time seria Roberto Carlos. Anteriormente eu tinha pensado em Marcelo pelo fato de ser um time com muito toque de bola, né? Um time que o Marcelo se encaixaria muito bem. Eu acho que os dois se encaixariam muito bem nessa posição, mas pelo fato de a jogada mais importante do Barcelona daquela época ser pelo lado direito, uma dobradinha Daniel Alves-Messi, eu acho que se colocasse Marcelo nesse time, a gente descaracterizaria um pouco o time. Nossa, consegui falar essa palavra de uma vez só. E não afetaria muito o time com o Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos sabe jogar com laterais muito ofensivos, sendo bastante defensivo, né? Normalmente, nos times que o Marcelo joga, ele é o lateral ofensivo do time, por mais que ele não deixe a desejar parte defensiva. Foi um jogador que evoluiu muito, era criticado anteriormente pelas suas falhas defensivas, mas, se eu não me engano, em 2018 foi eleito o segundo melhor defensor do mundo, ou seja, à frente de muitos zagueiros, sendo que ele é um lateral. Ele evoluiu muito, né? Mas nesse time do Barcelona, para manter as características de lateral ofensivo ser o Daniel Alves, eu iria de Roberto Carlos, porque eu acho que se a gente colocasse Marcelo ali, todo mundo ia querer avançar, porque o Marcelo não é um jogador de ficar, assim como o Daniel Alves também não é. Pode ser esse um dos fatores de a seleção brasileira, com esses dois laterais, que para mim são dois dos melhores de todos os tempos, não ter dado certo. Diferentemente de Roberto Carlos e Cafu, que são dois laterais que defensivamente eram muito bons e ofensivamente eram muito bons também. Eles eram tops na frente, mas eram muito bons na frente, assim como eram bons atrás também. Sem fugir muito do assunto, eu ficaria com o Roberto Carlos por ter uma qualidade defensiva um pouco melhor que a do Marcelo, ou talvez até bem melhor que a do Marcelo. Não que a do Marcelo seja ruim, mas a do Roberto Carlos é melhor. E para completar esse time, né, deixando o Daniel Alves subir, fixando um pouco mais o Roberto Carlos, eu ficaria nesse time com o Roberto Carlos. Bom, eu já penso um pouco diferente. Eu acho que essa pegadinha de qual Barcelona que eu acho que muda muito a minha opinião. Se você me perguntasse se fosse o Barcelona do Guardiola, naquela equipe tinha o Abidal, que era um lateral mais defensivo, que dava toda a sustentação
ali para o restante do time jogar. Então acho que se fosse para essa opção seria o Roberto Carlos, porque além de ter um ganho defensivo que o Abidal dava, o Roberto Carlos poderia dar, também você teria a bola parada, você teria um vigor físico bem melhor do que o do Abidal e teria também, em alguns momentos em que um Abidal precisou subir, você teria a qualidade técnica do Roberto Carlos. Mas como é o Barcelona do MSN, naquela época tinha o Jordi Alba, que também eu acho que até um dos jogadores mais subestimados dessa última década, porque eu sou muito fã do Jordi Alba, acho que ele merece muito mais do que falam dele hoje. Mas o Jordi Alba não é nenhum lateral que saiba marcar, ele se assemelha até um pouco ao Marcelo. Lógico, o Marcelo ele tem um brilhantismo, uma qualidade técnica que é muito mais impressionante do que a do Jordi Alba. Mas o Jordi Alba ele é um lateral bem ofensivo. Hora ou outra você vê o Jordi Alba quase atuando como um ponta naquele time do MSN, hora ajudando, auxiliando o Iniesta e Neymar naquele lado esquerdo, ora que o Iniesta e que o Neymar tinha que criar mais ali no meio campo, você tinha a opção do Jordi Alba sempre ali no lado esquerdo. Então, pelas características de jogo daquele trio MSN, eu acho que seria o Marcelo, porque você teria uma melhora técnica comparado a Jordi Alba, você teria um avanço que eu acho que chegaria a ousar dizer que junto com o Daniel Alves, talvez o Marcelo seja um dos maiores apoiadores da história do futebol, laterais que se lançam à frente. Então, meio que prevenindo, não tirando as características da equipe, do modelo do Luiz Henrique naquele Barcelona, eu acho que você teria mais ganhos com o Marcelo do que com o Roberto Carlos. Então eu ficaria, neste Barcelona do MSN, eu ficaria com o Marcelo. Eu acho muito difícil, porque eu penso muito no Marcelo jogando com o Daniel Alves na seleção, que não deu muito certo, e porque os dois apanhavam muito. Mesmo que os dois marquem, o Marcelo seja um bom defensor, mas é muito melhor lá na frente. Para esse time do Barcelona, eu fico com o Marcelo também, por conta do que o Alexander falou que eu não tinha pensado. Porque o Jordi Alba, muitas vezes, ele avançava, fazendo a função ali de ponto, quando o Neymar infiltrava para, caso o Messi desse uma enfiada de bola diferente, o Suárez às vezes abria um pouco ali do meio para a direita, o Messi vinha para o meio, e o corredor esquerdo ficava ali para o Alba correr. E entre o Marcelo e o Alba, tecnicamente, acho que até entre o Marcelo e o Roberto Carlos, tecnicamente, o Marcelo é o mais técnico. Então, acho que o Marcelo ganharia muito tendo o Marcelo ali, um jogador muito técnico e que ganharia muito lá na frente. Acho que a questão dele que o Daniel Alves dava para se treinasse sempre e tudo mais, controlar as subidas, porque no Real Madrid, por exemplo, o Carvajal não é tão ofensivo que nem o Daniel Alves. Mas se a gente reparar bem, muitos jogos, ele é muito presente lá na frente. Teve temporada que o Carvajal deu 13 assistências, então ele é muito presente lá na frente também. Só que o Daniel Alves é mais, na época no começo ali do Guardiola ali, o Daniel Alves começa a ser uma puta parceria. Claro que nessa época também era, mas nesse Barcelona do MSN, eu não vejo o Daniel Alves e o Messi como a parceria que era no Guardiola. Acho que acabou ficando mais dividido, também o Messi tinha mais jogadores para repartir essa responsabilidade. O lado direito continuou produzindo muito, mas o lado esquerdo com o Neymar, com o Jordi Alba, produzia muito também. Então, acho que teria mais ganho com o Marcelo também. Eu concordo que a qualidade do Marcelo ela é inquestionável, né? Tanto a dos dois, né? Só que eu acho que nesse Barcelona do Guardiola, o Jordi Alba não era o melhor lateral entre os dois. Né? E, assim, a gente não tá debatendo que um lateral é ofensivo ou defensivo, né? Por exemplo, se a gente colocasse o Roberto Carlos na lateral esquerda, ele não ia ser um lateral defensivo. Ele também ia apoiar bastante. Porque, assim, naquele time, a jogada principal era o Daniel Alves pela direita. E foi isso que eu quis colocar. Eu acho que se a gente colocasse, por exemplo, o Marcelo ali, eu não acho que o Jordi Alba é ruim, né? E também não acho que o Jordi Alba tem um abismo gigantesco até o Marcelo. Não, eu acho que o Jordi Alba também é um cara subestimado, né? Poderia ser muito mais valorizado no time. Eu acho que é um cara muito bom. Só que aquele time, dentre laterais, ele era coadjuvante, né? As jogadas principais eram com o Daniel Alves pelo lado direito, né? Muitas vezes a gente via Daniel Alves já como quase um meia, né? Se a gente olhar opções táticas do Barcelona, né? Não no quadradinho, no real mesmo, o Jordi Alba até um pouco mais atrás, o Daniel Alves já na linha do meio campo.
Essa foi a opção que eu escolhi, né? Justamente para o Roberto Carlos ter uma noção tática melhor do que Jordi Alba, né? E também de que Marcelo. O Roberto Carlos ele poderia facilmente fechar uma trinca de zagueiros ali, que Jordi Alba e Marcelo, por exemplo, não poderiam fazer. E você liberaria o Marcelo para avançar mais. Mas também respeito a opinião de todo mundo e vamos que vamos. Só queria pontuar uma coisinha antes, Léo. Eu acho que, tipo, as pessoas, e acho que com razão ou não, é muito de opinião mesmo, mas tem que dar uma grande separada, e acho que algumas pessoas até não conseguem fazer isso, do Guardiola pro Luiz Henrique. Foi uma mudança, um choque de esquema tático, foi um choque no jeito de jogar da equipe, que foi muito diferente. O Guardiola era aquele time que ia lá para cima, jogava sufocando o adversário, com o Daniel Alves realmente sendo... É difícil a gente falar que ele era um lateral, era realmente um ponta. Então, mas já no Luiz Henrique era um esquema de jogo eram muito mais diferentes, tanto que a sustentação tática que o Abidal dava naquele time do Guardiola foi sacrificado pelo Rakitic, que ele com o Luiz Henrique, o Rakitic ele tinha um bom poder de apoio, mas dificilmente você via o Rakitic sendo um chave, por exemplo, que comandava aquele meio campo, que não marcava tanto. O Rakitic, ele se sacrificou muito naquele Barcelona do Luiz Henrique por conta da ofensividade dos seus jogadores. Ele tinha que muitas vezes auxiliar o Busquets no sistema defensivo. E por isso que o Jordi Alba ele tinha mais liberdade para atacar do que o Abidal tinha. Se você olhar alguns jogos, era muito raro o Abidal ir até o ataque. Ele dava essa sustentação defensiva para a equipe do Guardiola. Então, o Jordi Alba, eu concordo com o Eric de que ele era muito coadjuvante. E acho até que a melhor fase do Jordi Alba foi pós Luiz Henrique. Acho que depois ele teve uma grandeza, uma evolução no seu futebol muito grande depois desse período. Mas também, é óbvio, se o Roberto Carlos também tivesse ali no Jordi Alba, acho que também o ganho seria espetacular. Mas por conta do Rakitic dar essa sustentação tática que o Abidal dava antes, eu acho que o lateral esquerdo, que era o Jordi Alba, tinha mais liberdade. Então, por ter mais liberdade, eu acho que o Marcelo, pelo brilhantismo que o Marcelo dava mais do que o Roberto Carlos no ataque, óbvio, o Roberto Carlos ele tinha um apoio muito forte, mas o Marcelo ele tinha o que falta muito no ataque, que é o pensar rápido, a genialidade, algo que você não espera. E o Marcelo fez muito isso e faz muito isso no Real Madrid. Óbvio que na seleção brasileira, se você for discutir os dois, acho que nem se compara. Mas eu acho que por esse toque de mais brilhantismo, de mais genialidade no ataque, foi por isso que eu votei no Marcelo. Show, Alexandre. Concordo com isso que você falou do Rakitic. Ele sacrificou muito pelaquela equipe. E em relação ao que você falou do Alba, que ele evoluiu depois da saída do Luiz Henrique, é verdade também concordo, porque depois que o Luiz Henrique saiu, o Neymar também saiu. E o Barcelona contratou o Dembélé, ia ter a ponta esquerda ali, só que muitos jogos ele estava machucado. Então, muitas vezes o Barcelona jogava com 4 meio-campos. Então, o corredor acabou ficando dele, ele acabou sendo mais participativo e o jogo dele cresceu. Então, o Alba, sim, é um jogador que, como vocês falaram, devia ser mais falado, mais elogiado, que é um bom jogador. Alguém mais quer fazer mais algum comentário aí sobre o Barcelona do MSN? Bora pro próximo. Por mim, pode tocar aí. Beleza. O próximo time é um time recente que foi campeão brasileiro recentemente, que é o Palmeiras de 2018. Venceu o Brasileirão, perdeu na semifinal para o Boca Juniors na Libertadores. Queria que o Eric abrisse esse debate. Não, o Alexander. Alexander, abre dessa vez você. O Eric abriu primeiro. Bom, aí, lembrando que era a ideia de jogo. Naquele time, na lateral esquerda, você tinha Vitor Luiz e Diogo Barbosa, ambos revezavam, né? Tinha aquela equipe do Felipão, que era metade jogava a Copa do Brasil e Libertadores e metade jogava o Brasileirão. Eu acho que para aquele estilo de jogo do Felipão, que todos conhecem, de ser um pouco mais direto, ligação direta, você procurar rapidamente os atacantes, você procurar rapidamente aqueles jogadores de meio, eu acho que o Marcelo... Não que se perderia, é meio loucura dizer isso, mas eu acho que o Roberto Carlos se adaptaria melhor por essa ideia de jogo, porque ele tem um lançamento que era muito forte, ele tem um vai e vem que é muito rápido. Então acho que ele poderia auxiliar muito bem ali, na época com o Felipão era o Dudu,
pelo lado esquerdo. Eu acho que ele iria auxiliar muito bem, sem prejudicar tanto a parte defensiva, que até algumas pessoas questionam. Até hoje, Diogo Barbosa e Vitor Luiz, como laterais que sabem apoiar, mas não são tão defensivos. Acho que o Vitor Luiz é um pouco mais do que o Diogo Barbosa. Então, pelo estilo de jogo, de ser mais direto, de não precisar tanto construir jogadas, em finalizar rapidamente elas em busca do gol, eu acho que o Roberto Carlos se encaixaria melhor no estilo do Felipão, tanto que se encaixa, que foi campeão do mundo junto com ele. Nesse time do Palmeiras, eu também vou de Roberto Carlos. Eu acho que pelo fato de ter trabalhado com o Felipão já pesa muito, né? Por mais que o Marcelo também tenha trabalhado com o Felipão na Copa do Mundo de 2010, né? 2010 não, 2014. Mas eu acho que o auge do Felipão e do Marcelo, do Roberto Carlos em 2002 estava muito forte, né? E esse time do Palmeiras é um time muito rápido, né? Tinha muitas qualidades na frente, né? William, rápido, Keno, jogadores rápidos. O lado mais forte também que eu via era o lado direito. Né? Se a gente colocasse o Marcelo nesse time, eu acho que daria uma qualidade diferente. Tinha o Palmeiras dessa época, 2018. Eu acho que o Roberto Carlos manteria mais as características do time. Se a gente pensar que os métodos de escolha nossos era para não mudar o time, manter mais ou menos a base, né, com pequena mudança. Eu acho que o Roberto Carlos nesse time seria uma baita mudança. Sem contar que já tem identificação com a torcida e por aí vai. Eu acho que o Roberto Carlos precisaria melhor. E o jogador, como disse o Alexander, um cara muito físico, né? A descida dele era muito forte. No Campeonato Brasileiro, ele já mostrou que consegue fazer isso, né? Já foi eleito o melhor do Brasileirão jogando pelo Corinthians lá no final de carreira, né? Eu acho que Roberto Carlos se encaixaria melhor nesse time. Tô com vocês, eu fico com o Roberto Carlos nessa disputa também. Lógico que o Roberto Carlos já tem dedicação com a torcida, isso faz diferença. E ele já trabalhou com o Felipão, então ele já saberia como o Felipão queria, o que o Felipão queria extrair do futebol dele. O Roberto Carlos, ele não atrapalharia no esquema do Palmeiras e tudo mais. Ele é mais forte, né? Tanto o Marcelo também são melhores na marcação que os dois laterais que o Palmeiras já tem. E ele é mais forte fisicamente também. Sem contar da questão do passe longo, que o Alexander ressaltou também. Então eu fico com o Roberto Carlos também. E essa foi 3-0, não teve disputa. O próximo time que eu escolhi é a Juventus. A Juventus atual do Cristiano Ronaldo. Dessa vez começando pelo Eric. Eu acho que na Juventus a gente vai acabar colocando uma coisa mais fácil, digamos assim, né? Juventus... a Juventus de que ano mesmo? Isso, a atual. Atual? Na atual Juventus eu acho que vai ser unanimidade também, né? O Marcelo é o cara que vai para essa Juventus, né? Principalmente pelo fato de fazer essa dobradinha muito bem com o Cristiano Ronaldo, por Alexandre ser o seu reserva imediato, né? Na seleção brasileira, terem características similares, né? A participação do Alexander no jogo... Alexander, você fica no banco. O Alexander no jogo é muito parelha com a do Roberto Carlos. Eu acho que o Alexander é um lateral atualmente mais físico, né? Com mais força física do que o Marcelo. O Marcelo tem uma qualidade técnica e tática muito superior. Eu acho que a dobradinha com o Cristiano Ronaldo já fez muito sucesso, óbvio, 3 Champions League, as 4, né, 3 seguidas. Eu acho que dá muito certo essa parceria, tanto que o mundo cogita a ida do Marcelo para a Juventus. Então, para mim não tem nem questionamento e é muito fácil essa escolha. Para mim também é bem fácil, né? Não dando nenhum demérito pro Roberto Carlos, mas antes da pandemia, né, muito se falava, como o Eric falou, muito se falava da Juventus ir atrás do Marcelo, porque quer jogar com o Marcelo, mas eu abordaria outro ponto. Eu acho que, além de tudo que o Eric falou, que eu assino embaixo, eu acho que é muito também pelo estilo do Sarri. O Sarri é um treinador que gosta mais de ter a posse de bola, de trabalhar o jogo. Tá tendo suas dificuldades, sim, na Juventus, mas ele tá tendo essas dificuldades porque a Juventus nunca foi
uma equipe que jogasse dessa forma. Foi campeã de vários campeonatos italianos aí nos últimos anos, mas sempre com jogo de três zagueiros, com mais imposição física do que de armação de jogadas, coisa que o Sarri tá tentando e tá penando nessa temporada, né? E é óbvio, é questão de tempo, não dá para você mudar um estilo de jogo assim em uma temporada só. Mas, além de tudo, o Eric falou, acho que é muito pelo treinador, pela ideia de jogo que o treinador tem. Então, acho que o Marcelo ali na lateral esquerda, no lugar do Alexandro, independente se fosse Alexandro, Roberto Carlos, Marcelo, eu seria banco ali sem sombra de dúvidas, até porque eu jogaria ao lado lá do Cristiano Ronaldo no ataque, né, no lugar do Higuaín, tá precisando de um centroavante lá, acho que eu me encaixaria lá perfeitamente, mas eu acho que para esse estilo de jogo do Sarri, que é um treinador que busca mais ter a posse, construir do que destruir ou ganhar na marra, assim como que é o estilo do Liverpool, vamos ganhar na imposição, vamos ganhar na ofensividade, na agressão, no bom termo. Eu acho que o Marcelo se encaixaria mais aí nesse estilo do Sarri. Mais uma vez eu concordo com vocês. O Marcelo pesa muito a questão do entrosamento dele com o Cristiano Ronaldo. Ele entende muito o Cristiano Ronaldo, ele tem muita facilidade para achar o Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo é um jogador que se posiciona muito bem, mas tem que ser muito inteligente para jogar com o Cristiano Ronaldo, porque ele é muito inteligente. O Roberto Carlos daria certo na Juventus também, com certeza. Mas eu também fico com o Marcelo. Concordo com tudo que o Alexander, que o Eric falou, assina embaixo. Então, agora dessa vez, 1-0 pro Marcelo. Algum de vocês tem mais alguma coisa para comentar sobre a Juventus? Eu acho que se a Juventus estivesse com o Marcelo, poderia alçar voos maiores na questão Champions League. Né? Não acho que o Alexandro é um cara que deixa a desejar. Acho que as opções que o Marcelo dá, qualidade de jogo, qualidade de passe, noção tática também dele, tanto atrás quanto no meio, ele já falou muitas vezes que poderia jogar no meio, e eu não tenho dúvida nenhuma, né? Eu acho que ele agregaria muito esse time da Juventus, podendo até fazer uma trinca, Alexandre, Marcelo, Cristiano Ronaldo. Concordo, acho que ficaria legal. O Marcelo jogaria fácil no meio campo, assim, sem sombra de dúvidas. E no meio campo da Juventus, inclusive, ele joga. Para mim, não tem nenhum jogador naquele meio campo que tem a qualidade do Marcelo. Para falar a verdade, é muito difícil um jogador ter a qualidade do Marcelo. Então, seria legal essa trinca. Também, eu gosto muito do Alexandre, mas acho que entre ele e o Marcelo tem uma diferença ainda. O Marcelo é bem mais técnico. Tem a questão da experiência também. O Marcelo, já cansou de disputar a Champions League. Então, com o Marcelo no elenco, tanto como meia quanto lateral esquerdo mesmo, a Juventus conseguiria alcançar lugares maiores. Sim, eu acho que o Alexandro, infelizmente, eu acho que ele teve sabe aquele jogador que chega começa a jogar no Brasil, você que tem aquela questão de começar aqui, que você se surpreende muito, algo novo, que surpreendente. Ele foi para uma expectativa lá para a Europa muito alta aqui no Brasil, né? E era um período que o Marcelo ainda não estava tão creditado na seleção brasileira, muito se falava, o Brasil não tem mais laterais, e muitos jornalistas, especialistas, quem acompanha o futebol, sempre tiveram muita expectativa no Alexandro, muito por questão disso, inclusive com o companheiro dele também, que era o Danilo, que foram dois que saíram do Santos com uma expectativa lá em cima, mas que até hoje não conseguiram suprir as expectativas que foram criadas entre eles. Acho que o Alexandro é um lateral ok, bom. Chegaria a dizer até que ele é um lateral muito superestimado, mas acho que Roberto Carlos ou Marcelo, qualquer um que entrasse aí, elevaria o nível da Juventus de uma grandeza muito, muito forte. Beleza, galera? Vamos partir para o próximo time. Agora, o próximo time foi um grande time, que foi o São Paulo de 1992. Equipe campeã mundial, superou o Barcelona. Dessa vez, abrindo o debate, o Alexandre. Qual é o time mesmo, Léo? Por favor, dê uma cortada, por favor. São Paulo 92. Isso, São Paulo de 92. Então, São Paulo de 92, creio eu, que é o do Mundial, né? Que na Libertadores foi o Ivan e no Mundial foi o Ronaldo Luiz, que acho que são laterais ok, são laterais bons. Mas para aquele time do Tele Santana, que chegou àquele Mundial,
Eu acho que. Cara, difícil isso aí, hein? Eu acho que o Roberto Carlos, muito pelo que ele já mostrava naquela época de 90, né? E porque ele tinha o Tele Santana, na minha visão, tá? Ele tinha um pouco de Guardiola, mas também um pouco de Klopp, né? Ele tentava misturar bom futebol, posse de bola com intensidade, com agressão ao adversário. E eu acho que neste complemento o Roberto Carlos se sairia muito bem, porque o Marcelo, ele é muito técnico, não que, óbvio, para jogar hoje no futebol, para você se destacar hoje no futebol, você tem que ter uma qualidade física também muito grande. Mas o Roberto Carlos, em grande parte da sua época, ele conseguiu muitas vezes unir a qualidade técnica com o vigor físico. Eu acho que essas características eram muito vigentes nas equipes do Tele, e acho que o Roberto Carlos, para essa equipe do São Paulo de 92, tanto na Libertadores quanto no Mundial, eu acho que o Roberto Carlos se sairia melhor, porque em qualidade técnica eu fico um pouco mais com o Marcelo, mas aí o Roberto Carlos ele supre isso com a qualidade física que era gritante que o Roberto Carlos tinha. Bom, eu acho que para a época, Roberto Carlos cairia muito bem nesse time do São Paulo, né? E também a gente analisar que no estilo daquele time, é um estilo físico também, né? Cafu era um ponta, né? Nesse time já era muito físico, também ajudava na defesa, então era um cara que defesa-ataque, né? Um cara que aquele ponta que cobre lateral. Então era um time muito físico, né? Tinha ali Pintado pegando ali como primeiro volante, Cerezo dando um toque de qualidade naquele meio-campo, Ronaldo Luiz um lateral mais defensivo. Eu acho que o Roberto Carlos faria uma dupla muito boa com o Miller ali. Óbvio, né? Se a gente for pensar, mas Marcelo também faria. Cara, os dois são uma qualidade incrível, né? Qualquer um que a gente colocar ali, faria uma dupla perfeita. Eu acho que o Roberto Carlos, nesse time que é muito físico, seria melhor, né? E a gente vale lembrar que às vezes quando a gente compara Marcelo e Roberto Carlos, a gente costuma pensar que o Roberto Carlos não tem técnica e o Marcelo tem muita técnica. Não, o Roberto Carlos também sempre teve muita técnica. Se a gente parar para pensar a batida que ele tem naquele jogo contra a França, a bola curva, eu nunca vi ninguém bater uma falta daquele jeito, aquela curva que faz caprichosamente. Técnica não é o que falta para o Roberto Carlos. Então, não dá para a gente botar esse abismo gigantesco. Mas eu acho que nesse time, pelo fato de ser um time mais físico, né? A época também exigir a defesa também muito forte, né? Então, eu acho que Roberto Carlos cairia melhor do que o Marcelo. Esse eu achei muito difícil. Os dois ali encaixaria perfeitamente. São dois grandes jogadores, né? Dois laterais esquerdos. Mas eu também fico com o Roberto Carlos por conta da intensidade dele ser muito mais, dele ser mais forte, não muito, mas ele é mais forte fisicamente que o Marcelo. E naquela época esse é um critério que pesava muito, não que hoje não pesa, mas naquela época era bastante. O time de São Paulo era um time físico, como vocês ressaltaram. Então, eu fico com o Roberto Carlos, já é o terceiro 3x0 que tem aí, galera. A gente não tá tendo sangue, galera. Tá faltando aquela discussão. Realmente, é muita. Quando eu falo que eu acho o Marcelo melhor tecnicamente, não quer dizer que o Roberto Carlos era só vigor físico, né? Muito pelo contrário. O Roberto Carlos, ele era um lateral. Todo mundo fala aí que até prefere o Roberto Carlos porque ele era completo. Além de ter a qualidade técnica, ele tinha um vigor físico e ele também tinha um poder defensivo muito interessante. Então, acho que até ele seria o lateral ideal, assim, o lateral perfeito, se você for dizer. Porque o Roberto Carlos realmente ele é completo. Então, quando eu falar de técnica que o Marcelo é melhor, não quer dizer que o Roberto Carlos é ruim, muito pelo contrário. É uma briga que tá lá no alto nível. Quer dizer, sim, fala a verdade. Fala a verdade que você é contra os antigos do futebol. Não, assim, eu entrei pro jornalismo para combater o saudosismo, não vou negar. Tem muita coisa de, antigamente é melhor, que não sei o que, isso aqui. Nossa, eu adoro quebrar com todos esses argumentos, mas muito pelo contrário. É que eu também, é muito difícil a gente comentar, eu particularmente comentar, porque tenho só 22 anos, então eu peguei mais a carreira do Marcelo completa do que a do Roberto Carlos. O Roberto Carlos eu comecei a acompanhar ele quase que em final de carreira, quase, nem tão final de carreira assim, mas eu cheguei a pegar o auge do Roberto Carlos lá em 2002, na Copa, né, que é a minha primeira lembrança,
e depois acompanhei ele depois desse período. E muita gente fala, e eu vejo por vídeos, vejo jogos antigos, que o Roberto Carlos, ele chegou em 2002 no auge, não que ele teve uma queda depois, mas ainda manteve uma boa regularidade para chegar em 2006, e todo mundo já sabe. E mesmo assim ele foi pro Fenerbahçe jogando muito bem, jogou no Corinthians muito bem. Teve um problema ali, uma briga com a torcida que ele acabou saindo. Mas talvez também, não nego que também o fato de eu ter visto a carreira inteira do Marcelo, talvez pode influenciar em algumas decisões minhas também. Coisa que eu acho interessante é que, assim, também não sou a favor do saudosismo, eu também acho que a gente não pode deixar o passado para trás porque o presente veio, né? Tô conversando com um amigo também, tem acho que 19 anos, e ele falou que Pelé não é o maior de todos os tempos e tal. Eu falei assim, o que você viu de Pelé? Ele falou, não vi muita coisa. Eu falei, então eu tenho que estudar primeiro, depois comparar, né? Uma coisa que eu falo isso porque eu fiz muito isso. O meu TCC foi sobre os maiores narradores esportivos da história do rádio. Eu tive que contar como surgiu o rádio e por que o amor do brasileiro pelo rádio e pelo futebol. Isso se dá muito da Copa de 50, da Copa de 58, surgimento de Pelé e por aí vai. Eu estudei muito o passado do futebol para poder opinar, né? Então, eu defendo muito que a gente tem que fazer essas comparações, levar também épocas, entendeu? Tudo hoje no futebol é muito mais evoluído, é muito óbvio. Os jogadores de hoje são muito melhores que do passado. Só que os feitos de jogadores no passado devem ser exaltados porque se o cara já era muito foda no passado, tinha uma história, fez uma história gigantesca, considerado o maior de todos os tempos, né? Ou o melhor lateral, o melhor isso, o melhor aquilo. A gente deve comparar os feitos que ele fazia naquela época e tentar trazer isso para o presente, entendeu? São só comparações que eu gosto de fazer. E um detalhe que eu falei, eu fui mostrar isso para um amigo meu, eu falei assim, vê o vídeo desse cara aqui. Eu mandei um vídeo de highlights, né? Melhores momentos para ele. Ele falou, mano, todo mundo é bom em melhores momentos. Aí eu comecei a rir demais, falei, é verdade, porque é uma coisa que a gente não para pensar, né? A gente quer analisar como um cara é bom, que olha os melhores momentos dele. A gente fala, nossa, esse cara realmente era bom. A gente não vê as falhas dele. Se a gente, por exemplo, for parar para ver o Puyol jogando, o Sérgio Ramos jogando, a gente fala, nossa, dois monstros como zagueiro. Mas, velho, a gente já viu Ronaldo deitando em cima de Puyol, né? Ronaldo Fenômeno. O Denilson deixando o Puyol sentado. A gente já viu o Ronaldinho Gaúcho deixando o Ramos deitado no chão. Então, assim, quando a gente vai analisar as bons, né? A gente tem que ver também os momentos ruins deles, né? Para ver se tão ruins foram também, né? Só um detalhe também. Concordo. Essa relação aí, né, de jogador antigo e atual é legal. Tem que estudar muito para falar sobre um jogador que você não viu, que realmente, por highlights, qualquer um fica bom. Você pegar um jogador ali, mesmo que ele seja bem limitado, pegar os melhores momentos, os melhores gols dele e mandar para alguém, o cara vai achar que o cara é craque. Bora pro próximo, então. O time da vez é o Chelsea de 2011-12 na Champions League, tá? Com Drogba e tudo mais. Sem ser o que foi pro Mundial, o que ganhou a Champions League. Debate agora começando pelo Eric. Bom, naquele time do Chelsea 2011-12, né? A gente tinha o Ashley Cole, um cara bem agressivo no ataque, né? Não era a principal característica do time o ataque, era um meio campo bem de bola, com Lampard, com muita chegada à frente, muita força nas bolas de fora da área, né? Bola parada. Drogba, centro das decisões, o cara do time, não tinha nem como não falar. Esse time, se a gente colocasse Roberto Carlos, eu acho que a gente manteria o padrão do time, né? Que era um padrão físico, né? O Ashley Cole era um lateral mais físico do que um lateral mais habilidoso, né? E eu acho que se a gente colocasse o Marcelo, a gente daria características naquele Chelsea que ele não tinha. Se a ideia é melhorar o time, a gente deveria colocar Marcelo. Se a ideia é manter as características do time, eu acho que a gente deveria ir com o Roberto Carlos. A característica ser mais próxima do Ashley Cole. Então, nesse time, para manter as características dele, eu iria com o Roberto Carlos. Se você pegar esse time, né? O time inclusive que foi campeão da Champions, o Bertrand, né, que era uma grande promessa e que acabou não fluindo depois. Mas o grande jogador dessa equipe na posição era o Ashley Cole, né? Que era um lateral para mim ótimo, né? Acho que também entra naquela questão dos superestimados, mas essa não é a questão. Mas naquele Chelsea, que era muito o estilo da Premier League na época, né? Que agora
com o Klopp, com o Guardiola, mudou-se o estilo, era um futebol muito intenso, muito veloz, muito vigor físico, e isso remetia aos clubes na Premier League jogando a Champions League. Apesar desse Chelsea não ser de longe, estar longe de ser um dos melhores equipes que o Chelsea já teve, muito pelo contrário, era uma equipe que estava em declínio, né, dos seus grandes jogadores, mesmo tendo o Drogba, que acho que foi o último auge do Drogba no Chelsea. Mas para aquela equipe, por conta do vigor físico, por conta da intensidade que precisava de uma Premier League e também da qualidade técnica, que em alguns momentos você tinha alguns relâmpagos, bem poucos momentos, grandes momentos do Ashley Cole, acho que o Roberto Carlos também se encaixaria mais no perfil daquela equipe. Essa eu tô com muita dificuldade de escolher um dos dois, porque, como o Eric falou, o Roberto Carlos e o Alexandre também falou que o Roberto Carlos combina mais com o Chile e tudo mais. Porque esse time do Chelsea não era um time muito de apoiar, né? O Roberto Carlos também era bom, oficialmente, bom ressaltar, mas pensando defensivamente, ele era mais forte que o Marcelo, por exemplo. E para esse time do Chelsea, eu vou ficar com o Roberto Carlos também. Acho que com o Marcelo ia mudar a estrutura do time. Podia ser um ganho, mas talvez o Chelsea não conseguiria manter esse esquema dele, que conseguiu segurar o Barcelona do Messi e tudo mais. Então, para manter bem a estrutura do time, né, o esquema, e lógico, ganhar muito com isso, eu fico com o Roberto Carlos nessa disputa. Acho que foi unanimidade, já podemos passar para o próximo. Então, galera, nessa primeira parte, o Roberto Carlos venceu por 3-2, certo? Aí, na semana que vem, vai sair a segunda parte, e aí a gente vai ver se o Marcelo vai conseguir ganhar do Roberto Carlos e empatar essa série, ou então virar, se ganhar uma disputa com uma vantagem maior. Espero que vocês tenham gostado. Queria que meus parceiros se despedissem agora. Muito obrigado por acompanhar a gente. Queria agradecer também ao Eric e ao Alexandre por estarem aqui comigo. E até o próximo. Valeu, pessoal. Até a próxima. E, só um detalhe, hein? No último programa que a gente fez, né? O Cristiano Ronaldo ganhou um, o Messi ganhou outro. Então, se nesse Roberto Carlos ganhou, no próximo, pode ser que a 3 ou a 6 ou até a 12 mude de dono. Foi... Não digo que foi surpreendente, né? Mas mostra muito o que é o debate desses dois laterais, né? 3-2, apertado, difícil. Você meio que... Quando você fala, se encaixaria no time, quem? Você fica meio... você fica meio pensativo. Mas foi bacana o papo. Vitória do Roberto Carlos nesse momento. Vamos ver no próximo programa aí quem vai ser o grande campeão. Agradeço mais uma vez por estar aqui. Estarei na semana que vem. Então, até a próxima, galera. Tchau, tchau.